Gravando, Eureka no ar, a mensagem não vem do além, vem da nossa equipe aqui, não é? Edu na ponta dos botões das carrapetas, né, professor Oswaldo? Eureka no ar, você está conosco 19 anos em função da educação brasileira. Meu certo, amigão? amigo? Você que nos acompanha, vamos em frente. Vamos lá. Papo de hoje, ciências humanas, hein? No Capricho. E nós vamos conversar sobre um ponto muito importante hoje. E qual é? República. Vamos conversar sobre as origens da República, né? E a República hoje também, que é ponto fundamental nós entendermos, né? O que é uma república? Se fala tanto em republicanismo, o que é república no final das contas? Exato. Então vamos começar a desenvolver essa ideia. E o primeiro eu queria que o meu amigo Eduardo mostrasse lá o slide 1. Esse aí. República Romana. E quando nós pensamos em república, claro, se nós pensarmos em democracia, nós vamos até os gregos, mas vamos pensar na República Romana. E primeiro entender o seguinte, o que quer dizer a palavra república? Ela é uma junção de duas palavras, res e pública, isto é, coisa pública. Coisa de todos. Você não iniciou aqui para nós. Não, mas Marcos. eu já sei que estamos Mas ali que com o tempo andando. Marcos. Aqui você não iniciou Agora para sim, nós. agora Mas é uma sim. junção de duas palavras. Res e pública. Coisa pública. Coisa de todos. Deve Por isso, ser. Exatamente. Por isso é muito importante a gente entender o sentido, né? Às vezes eu comento, Marlos, que o brasileiro tem uma certa dificuldade para entender esse termo. Porque o brasileiro, você comenta assim com ele, isso aí é uma escola pública. E ele automaticamente diz para você, é do governo? Não é do governo, é pública, é de todos nós. Todos nós. Esse é um hospital público. É um hospital do governo? Não é do governo, é de todos nós. É a coisa o raciocínio pública. errado é entender que o governo é uma entidade à parte e que ele é o patrão. Sabe, esse raciocínio, por favor, desconfigure, resete, não utilizar um termo tecnologicamente jovem, resete, tire, delete isso da tua vida. O governo é constituído pelo regime, ou seja, nós elegemos o governo, as pessoas elegem e dão essa autorização para que esse indivíduo, naquele período em que exerce o seu mandato, ele cumpra as funções públicas. Por isso, também, uma reflexão muito importante, o professor Oswaldo falava, e imediatamente veio a mim o quê? A contraposição da república, que é a monarquia. Porque quando o professor Oswaldo cita república para o público, para todos, a monarquia é o inverso. Com isso você tem a monarquia ligada a poucos que detinham o poder e que poderiam, e fizeram isso ao longo da história, não só no Brasil, mas em vários países, simplesmente mantiveram o seu poder dominando para poucos. É o privilégio, os privilegiados. Exato. Os e aí privilegiados. você traz o ponto onde nós iríamos justamente começar. A República Romana. Por que fui buscar lá na República Romana? Origens. Porque antes da República Romana nós tínhamos o quê? A monarquia. Sim. Né? E durante a monarquia ascendeu, digamos em termos de oligarquia, de elite, o grupo chamado dos patrícios. E esses patrícios vão justamente derrubar a monarquia romana. Mas eles vão buscar para si uma forma de governo que atenda a todos eles enquanto oligarquia, enquanto elite. Que todos eles estejam em posição igual. Qual seria a forma de governo que daria para todos eles essa posição de igualdade? Não seria a monarquia. Não a monarquia. Seria uma república. Uma res pública. Uma coisa pública. Uma coisa de todos eles, elite. De todos eles que se colocavam como elite. Os chamados patrícios. Então, a partir daí, a instituição de uma república. E dentro de uma república, seja na antiguidade, seja hoje em dia, qual é o principal órgão de poder? O Senado. Sim. E você terá inicialmente... A Câmara Alta. Exatamente. A Câmara dos mais sábios. O Senado, para você que é jovem e quer se candidatar, por exemplo, a vereador. Você pode se candidatar a vereador aos 18 anos? Pode. Você pode se candidatar a senador? Não pode. Por quê? Porque essa Câmara Alta, ela
precisa que o indivíduo tenha já uma maturidade. Com isso não está dizendo sabedoria. Você tem muitas pessoas que têm uma idade avançada e não têm sabedoria. Não nessa contraposição. E o inverso também. Né? Menos idade, menos sabedoria. Mas você tem menos idade, pode ter mais sabedoria, e mais idade, mais sabedoria também. Bem tranquilo nessa reflexão. Não é isso. É que se espera que o indivíduo que tenha mais vivência, ele consiga formar uma bagagem, né, professor Oswaldo, um arcabouço de conhecimentos para estar no Senado. Por isso a chamada Câmara Alta ou aquela Câmara Menor. Em Brasília, daqui a pouquinho você vê o Senado e verá as cúpulas diferentes no Congresso Nacional. Exato. Veja o seguinte, a partir daí então, essa elite dos patrícios tomou o poder para si e criaram uma forma de governo que defenderia a eles enquanto grupo. E eles vão estar nesse maior órgão de poder que é o Senado. O Senado, então, e todas as suas magistraturas, que são as posições mais altas dentro do Senado, estarão nas mãos desses patrícios, dessa elite. Tá? Então, o que nós vamos ter a partir de um determinado momento? Outros grupos também de romanos, tentando alcançar esse Senado, para poder participar do poder, para poder legislar também em favor próprio. Porque a elite romana já legisla em favor próprio, já faz leis em favor próprio, mas os outros grupos também querem, e esses grupos são caracterizados pelos plebeus. E o que os plebeus vão tentar? Mostra lá para nós, Eduardo. Vão tentar os chamados tribunos da plebe. E o que é um tribuno? Troque, você que está anotando, troque pela palavra representante. Tribuno da plebe, representante da plebe, que era a segunda categoria de pessoas que você tinha dentro de Roma e que também queriam alcançar a palavra cidadania. Essa é a sementinha, essa é a raiz da Câmara Baixa. Ou seja, o equivalente à Câmara Federal. Por isso aqui, olhando para nós, veja, você sempre tem que fazer essas relações que você constrói mentalmente, para não esquecer. Isso não é para decorar, isso é cidadania. Envolve não só o conhecimento das ciências humanas, nesse momento você tem, mas não é isso, envolve a cidadania. Por quê? Porque no Brasil nós temos os 594 parlamentares brasileiros, ou seja, os praticamente 600 parlamentares do Brasil, vivem nas duas câmaras. A Câmara Alta, por assim dizer, que é o Senado Federal, menos representantes, 81, e 513 deputados federais, que são os da Câmara Baixa, os representantes do povo, ou como o professor Oswaldo citou, ali os tribunos da plebe. Que você, por exemplo, aí você vai ter, por exemplo, mas deixa eu só continuar um pouquinho antes para não pular. O raciocínio. Para não pular o raciocínio, você tem, então, essa plebe conseguindo participar do Senado. E por que quer participar? Justamente porque eu já comentei, que é também uma legislação que lhe favoreça. E sabe que essa legislação ela é feita dentro do Senado. As leis são feitas dentro do Senado. Então, essa segunda posição também quer participar. Então, nós vamos ter a participação e, automaticamente, também leis que vão favorecer a plebe. Por exemplo, a lei das 12 tábuas. Sim. As primeiras leis escritas de Roma, que, num primeiro momento, vão beneficiar os patrícios. Claro, não poderia ser diferente. Exato, mas Marlos, você concorda comigo, né? E eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente comentar. Toda lei escrita, ela tem uma intenção, mas como ela está escrita, ela fatalmente acaba favorecendo em um momento e outro outros que não estavam na posição de favorecidos, mas que acabam chegando por final. Para você que pensa no direito, olha só essa reflexão. É com base no que está escrito que o direito trabalha. Porque, por conta disso, há de se interpretar que aquilo que está escrito pode não ser bem assim. Aí você tem o direito entrando em cena para dizer não era bem assim, dá para fazer uma segunda interpretação, essa vírgula foi colocada aqui. Então veja as relações humanas, como elas são
delicadas e extremamente relevantes para você que estuda isso. Aqui um apontamento, não está em nosso escopo, você tem a série Profissões dentro e a série Escolhas dentro do programa Eureka, mas hoje na série Enem Tô Aí, veja que é possível também perceber, então, quer dizer que as brechas na lei escrita são evocadas pelos bacharéis em direito, pelos advogados propriamente ditos. Veja, esse é o ponto fundamental, né? A lei escrita, você não tem como tentar mudar. Quando a lei é de costumes, constitucionária, como se diz, né? Eu posso chegar à posição que eu seria beneficiado e você poderia dizer para mim, não, mas veja bem, não é bem assim. Você entendeu errado. Agora, quando a lei está escrita e eu cheguei na posição e você disser para mim, olha, não é bem assim, você não entendeu correto. Não, leia, está aqui, ó. Eu posso sim. Está aqui, eu posso. Está escrito? Está aqui. Leia também. Você também pode ler. E falando sobre isso, não perca de vista, 2023, nós temos o quê? 35 anos da Constituição Cidadã, né? O professor Oswaldo eclodindo aí para nós. Então, a Constituição brasileira, novamente, faça as relações, faça essa reflexão, Constituição de 88. Então, faça o apontamento, 35 aninhos da Constituição Cidadã, Constituição de 88. E importante, eu usei a palavra que a plebe quis alcançar a cidadania. E por que eu usei essa palavra? Era desprezada, porque a cidadania é o que te dá direito de participar da feitura das leis, assim como também ser beneficiado por elas. Certíssimo. É justamente a cidadania que te coloca nessa posição, né? De ser um daqueles que fazem parte do grupo. Voltando à fala do professor Oswaldo, se o hospital é público, se a escola é pública, se a polícia, se a justiça é pública, só poderia participar dela aquele que fosse pertencente. O que estivesse abaixo não poderia. E aí é um erro também e um preconceito. Imaginar que hoje nós temos uma casta que não é beneficiada porque são os desvalidos. São aqueles que vivem em um ambiente de rua, por exemplo, ou naquele local nefasto chamado como Cracolândia. Cracolândia é uma das chagas do país chamado Brasil. É uma chaga. Porque aquilo mostra o fracasso da cidadania. E é claro que não é, antes que alguém diga, mas é uma crítica política, não tem nada a ver com isso. Você teria coragem de ficar desfilando na Cracolândia? Reflita. A Cracolândia, são zumbis, Guerra Mundial Z. Brad Pitt vivendo a Guerra Mundial Z. Você teria? Não, são pessoas, são, na verdade, irmãos brasileiros. Tristemente, né? Tristemente. Então, há de se solucionar e não abandonar esses indivíduos. É nesse ponto, né? Exato. Senão, um desavisado vai dizer isso. Tem que caminhar pro finalzinho do bloco, amigão. Mas vamos lá, vamos só dar um pulo. Pula. Vamos dar um pulo Salta, na história. pula essa parada. E vamos lá, dá um pulinho e vamos para o século XVII. E vamos para Montesquieu. Montesquieu, que criticava a concentração de poder nas mãos de um único governante e que nos propôs, e vamos conversar no próximo bloco, sobre executivo, legislativo e judiciário. E antes de você, nessa mesma reflexão do pulo, entenda, são 3 poderes que devem agir individualmente, porém harmonicamente. Certo? Compreenda isso. Eles têm a vida individual, porém, se eles não funcionarem harmonicamente, temos o caos estabelecido. Próximo bloco, falando sobre isso com o professor Oswaldo Siqueira. Intervalinho rápido, daqui a pouco você volta com o programa Eureka. Eureka no ar, série Enem. Tô aí. Olá, você está conosco no programa Eureka de hoje, Ciências Humanas, professor Oswaldo Siqueira, na ponta da linha, falando sobre a legislação brasileira. Um pingo de sociologia também aqui dentro dessa reflexão, não é, Oswaldo? Exatamente. 3 poderes, Montesquieu. Manda, amigo. Vamos lá. Então nós pulamos até o século XVII. E quando chegamos no século XVII, temos os grandes pensadores iluministas. Sim. E entre eles, Montesquieu. E Montesquieu, que criticava profundamente o poder absolutista dos reis da época, né? Ele vai trazer a ideia dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que devem estar em que posição, Marlos? Um acima do outro, como é que é? Não harmônicos. Se eles estiverem um acima do outro ou em conflito,
como nós tristemente vimos recentemente no Brasil, e algumas vezes vemos também, quem perde é o cidadão. Porque se ele tem 3 forças, e essas 3 forças não caminham em conjunto, elas caminham de forma desordenada, quem perde é o cidadão. Quem perde é a res pública. Exato, porque o legislativo ele legisla, ele faz as leis. O judiciário julga, né, aquele que não cumpre a lei, digamos assim. E o executivo tem que executar aquelas leis que foram determinadas pelo legislativo. E o judiciário tem também em seu bojo, em sua atribuição, julgar se aquela lei que foi imposta pelo legislativo, ela é razoável. Ela atende o quê? Um preceito. Porque esses 3 poderes, eles se unem ao quê? O que os regula, por assim dizer? A Constituição. Se o legislativo faz, por isso que costuma-se dizer que a proposta é inconstitucional daquele parlamentar. O deputado federal, senador, vereador, deputado estadual fez uma proposta inconstitucional. Obviamente, ele está na atribuição dele, fazer a lei. Só que a lei dele precisa ser regida pela Constituição. Do contrário, é algo que não funciona. E aí cabe ao outro poder, que não está conflitando. O outro poder, vocês espera aí, vocês transgrediram a sua atribuição, vocês foram além. E a mesma coisa com o executivo. O executivo executa, faz. Só que faz de que forma? Transgredindo tudo? Gastando além do que pode gastar? Do que lhe foi permitido? Não. Aí, mais uma vez, o judiciário fará o quê? Pode parar, você não pode fazer mais. E é por isso que existem algumas situações de destituição. Exatamente. E veja, então, esses 3 têm que estar equilibrados. Né? Sim. Equilibrados. Harmonicamente. Um, né, é que justamente regula o outro. Beleza. Mas agora vamos para um outro pensador desse período também. Troca o slide para nós, meu amigão. E nós temos aqui a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Chamada Constituição, por assim dizer, uma outra leitura, né? A Declaração de Independência Norte-Americana. E essa Declaração de Independência Norte-Americana, redigida por Thomas Jefferson, ela foi baseada no pensamento de um pensador iluminista chamado John Locke. E eu gostaria que você, junto comigo, fizesse uma leiturinha rápida. Vamos juntos, Marcos? Por favor. Só para a gente pegar as ideias centrais daqui, o que diz aqui. Diz ali: sustentamos como verdade evidente que todos os homens nascem iguais, que o Criador confere a todos certos direitos inalienáveis, isso é, intransferíveis. São direitos dos quais eu não posso abrir mão. Nasceu assim. Eu não posso dizer não quero esse direito. Ele é meu e fim de papo, acabou. Sim. E segue dizendo ali: entre os quais estão a vida, a liberdade, a busca da felicidade, que para assegurar esses direitos, agora vem a parte que eu quero que você, que vai fazer o Enem, preste muita atenção, que para assegurar esses direitos, os homens instituem governos. Sim. Quer dizer, somos nós aqueles que instituímos os governos. Voto. Né? Somos nós, é o povo que institui o governo. Sim. E não o governo que se institui sozinho, é o povo que institui o governo. E aí segue dizendo aqui, que tiram seus justos poderes do consentimento dos governados. Tá? Então, todo o poder que o governo tem vem dos governados, vem da autorização do governado. A ideia emana do povo, para o povo, com o povo e para o povo. Essa é a ideia, emana do povo. Porque John Locke era um pensador contratualista. E o que eu quero dizer com isso? Dentro da cabeça dele, nós fazemos como que um contrato dentro da sociedade. A sociedade, né, o indivíduo gera a sociedade gera o Estado. Né? Essa seria a sequência. Bom, e aí volta lá para nós, por favor, meu amigão. Volta lá para o slide. Certo. E aí diz o seguinte, Marcos, dos governados, que sempre, agora muito importante, que sempre que uma forma de governo tende a destruir esses fins, o povo tem o direito de reformá-la ou aboli-la. Tá? Quer dizer, quando nós não concordamos com um determinado governo, quando esse governo não atende aos nossos desejos e necessidades, nós temos o direito de tentar reformar esse governo ou aboli-lo. Né? E é justamente isso, por exemplo, que os norte-americanos vão tentar fazer em sua independência. No primeiro Congresso da Filadélfia, vão eles lá tentar mandar representantes para mudar as leis que eram impostas sobre eles. Quando eles não conseguiram mudar essas leis, eles fizeram o segundo Congresso da Filadélfia pedindo independência. Então não queremos mais fazer parte da Inglaterra. Volta lá, por favor, meu amigão. Volta lá, reforma.
de instituir um novo governo que se funde nos ditos princípios de organizar seus poderes de forma a que seu juízo garanta melhor sua segurança e felicidade. Eu gosto desse termo que eles colocam na declaração, que é felicidade. Por quê? Porque é uma construção divina. O homem foi feito para a felicidade, por assim dizer. O homem é feito para a felicidade. O prefixo in acontece na vida do homem porque ele vai além daquilo que se propõe. Então, a ganância, os vícios, o exagero, a vaidade, os chamados 7 pecados capitais, influem neste homem que tem liberdade, aí que está o ponto, que na cabeça de muitos é incompreensível. Por que o homem tem tanta liberdade? Porque a felicidade não poderia estar atrelada à prisão. A felicidade sempre está atrelada ao quê? À liberdade. Liberdade é o bem maior, como diz Cecília Meirelles. Liberdade é uma palavra que todo sonho humano acalenta, que não há quem explique e não há quem não entenda. Por que ela disse isso? Não há quem explique. Porque o conceito de liberdade é tão devastador que ele é simples, liberdade. Mas não dá para explicar liberdade para alguns e ninguém que não entenda. Por quê? Porque todos entendem o que é liberdade. Quando você a perde por algum motivo, aí imediatamente perdeu a liberdade. Por quê? Uma doença, por exemplo. Ela retira a liberdade? Sim. A doença retira. É uma perda de algum ente querido. Retira de você essa liberdade? Sim, porque a perda desta pessoa fará com que você sempre fique aprisionado a uma lembrança que lhe traz tristeza. Então, por isso é tão relevante a alma humana, a figura humana, e compreender que essas declarações, como a dos Estados Unidos, se refletem em nós. Sim. O pensamento de Montesquieu, que o professor Oswaldo citou, reflete-se dentro do nosso conjunto de ideias, no município. Agora, no ano que vem, eleições municipais. A base de construção de um novo modelo começa agora, quando você elegerá o vereador, a vereadora, vereador, vereadora, e elegerá o prefeito. Então, começa assim. Depois, 2 anos depois, as câmaras, as assembleias legislativas, a Câmara Federal, o Senado Federal, o governo estadual e a presidência da República. E vamos adiante. Vamos para o próximo slide, meu amigão. Vamos lá. E aí nós chegamos ao Brasil, do nosso Congresso Nacional. Apresenta para nós, Marlos. Não, tá aí o que é de se imaginar é por que nesse ano discute-se tanto o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Porque no momento em que você tem liberdade, todos nós somos responsáveis pelo Congresso Nacional. Só que isso não nos dá o direito de invadir, de depredar, destruir ou querer que a vontade de poucos seja superior à vontade de muitos. Aquelas torres que você está vendo ali são as torres dos gabinetes parlamentares, a parte administrativa e tudo mais. As cúpulas, voltando para nós, a cúpula maior, professor Oswaldo, é a plebe. Voltando ao início do programa, vamos lá. É a plebe, ou seja, são os representantes do povo, os 513 deputados federais que ali se encontram divididos nas suas siglas partidárias, nos seus partidos ou na conjunção de partidos que existe hoje. E a Câmara Baixa, por assim dizer, a cúpula menor, é o Senado. E por que ela está fechada? Porque é o grupo da sabedoria, por assim dizer. Então, o desenho da esplanada, esse desenho do Congresso Nacional é maravilhoso, né? Aí você tem as figuras geniais que compilaram isso, e aquela é a casa onde se decide tudo que acontece no Brasil. Então, nesse ano, o grande projeto da reforma tributária, ele passou pela Câmara, ele está no Senado, enquanto nós estamos aqui está no Senado em discussão, mas ele será aplicado gradativamente nos próximos anos. Trará melhoria ao cidadão em 2 pontos só para citar. Trará uma redução de cobrança de impostos em saúde e em educação, ponto. Claro que há mas o fato de você retirar impostos que sempre foram cobrados de forma aviltante, muitas vezes, da saúde e da educação, já é um grande avanço. Fora outros tantos. Mas vamos adiante, vamos lá. Vamos para o próximo slide? Vamos lá. E nós temos aí Congresso Nacional, bicameral, Câmara de Deputados, Senado. E como é que encaminha um projeto-lei? Vamos pensar nessa mecânica. O que nós temos em vista, né, amigo? Todos nós elegemos. Então, voltando a Teotônio Vilela. Teotônio Vilela é um político discutível sobre vários aspectos, não é aqui nem endeusamento, nem crítica, mas uma frase dele emblemática. Por ação
estímulo ou incompreensão, somos responsáveis pelos fatos da história. Ou seja, se você faz ou deixa fazer, se você não se importa ou se você se importa demais, tudo está acontecendo. Eu tenho representantes. O que eu faço? Eu tenho no Paraná, vou citar o Paraná como exemplo, eu tenho 30 deputados federais e 3 senadores. Eu preciso saber o e-mail deles. E é fácil, é só entrar no site do Congresso Nacional que você consegue o e-mail de cada um deles, consegue o telefone. E a partir daí, com o telefone, com o e-mail, é só entrar em contato e começar a cobrar. E propor ação de iniciativa popular. Porque esses representantes podem apresentá-la. Se não, aí é claro, para fazer uma substituição você teria que juntar mais de 200 mil assinaturas para um projeto, um anteprojeto de lei e apresentar à presidência a mesa da Câmara para que a mesa da Câmara discuta esse projeto de iniciativa popular. Mas existem mecanismos, Oswaldo. Existem mecanismos. Gostou dessa, não é possível? Sim, eu gostei dessa. É. E esse formato bicameral, como funciona? Um tem que aprovar o outro? E um aprova o outro e, em parte, um regula o outro. Por isso que as duas casas precisam aprovar determinado projeto. Quando uma casa, como acontece agora na reforma tributária, a Câmara Federal aprovou primeiro, mandou para o Senado. O Senado pode simplesmente aprovar do jeito que está ou mudar. Só que se ele mudar vírgulas, ele tem que devolver para a Câmara, que vai concordar ou não, até que as duas casas harmonicamente, não, é isso, passou na casa 1, passou na casa 2, está certo, agora vai para o quê? Sanção presidencial. Ainda temos e o projeto de lei se torna uma lei. Se torna uma lei depois da sanção presidencial, com veto ou sem veto, porque se houver veto, esse veto pode voltar para casa, as duas casas podem derrubar o veto presidencial, normal que isso aconteça, muitas vezes, ou manter, e aí vira lei, e a partir disso, cumpra-se. Fechou a questão, amigo? Essa é a bela mecânica. Tudo começou lá atrás com os romanos, percebeu? Programa de hoje. Professor Oswaldo, muito obrigado. Eu que agradeço. Caminhada boa, Eureka no ar, falando sobre educação.